Fala pessoal, hoje a aula é sobre o geocentrismo de Aristóteles. Então, ó, geocentrismo de Aristóteles. Mas antes da gente falar desse geocentrismo, vamos só relembrar um pouquinho o que a gente falou nas últimas aulas. A gente, na apostila 1, falou bastante a respeito do Hiparco, que foi um carinha que viveu lá em 161 a.C. a 126 a.C. Ele foi o cara que definiu ali o comprimento, o tamanho da Lua. Então ele é considerado o pai da astronomia, na verdade, e a gente falou bastante dele. A gente também falou do Aristóteles, que é o carinha da nossa aula. Aristóteles, ele considerava como sendo a Terra o centro do universo, então tinha lá a Terra e os astros giravam ao seu redor, que é o que a gente vai falar hoje. A gente também falou de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo. Esse carinha aqui ele fez aquele experimento do barquinho, aonde se ele estava lá numa praia com uma luneta, olhando a lunetinha lá, e ele via o barquinho chegando, e a primeira coisa que ele via chegando era, sem dúvidas, ali o mastro da vela, que é a parte mais alta ali do barquinho. E aí ele definiu a esferinidade da Terra com esse conceito. Outro carinha também que a gente falou bastante foi o Eratostado. Eratóstenes. Esse carinha aqui, ele fez aquele experimento onde ele colocou duas hastes fixas em Siena e Alexandria, e ao meio-dia do solstício de verão, que é onde a gente tem o dia com maior luminosidade, o Sol refletia lá esse carinha aqui é o Sol. Vamos fazer a carinha do Sol, que nem a gente faz todos os dias. Aí tá lá o Sol, bonitinho. E ele refletia o Sol e fazia uma sombra nesse gnomon, essa haste. Essa sombra, ela tinha tamanhos diferentes e angulações diferentes conforme batia o Sol. E com esse tamanho diferente e angulação diferente, ele definiu ali que a Terra também era esférica. Pessoal, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o geocentrismo. O geocentrismo nada mais é do que a gente já tem falado, que é o conceito que Aristóteles considerava a Terra como o centro do universo. Então, se a gente fosse fazer um modelo, seria mais ou menos assim, ó, a Terra, vamos desenhar aqui, a Terra, bonitinho. Aí aqui a Itália, botinha, bonitinho, África. Aqui todo mundo, ó, a Terra. Esse carinha aqui é a Terra. A Terra. A Terra. Depois vinha a Lua na sua órbita. A Lua. Então aqui a Lua. Depois da Lua, Mercúrio. Então, ó, imagina que isso aqui é 100% esférico, hein? Depois vem Mercúrio. Mercúrio. Depois de Mercúrio, vinha Vênus. Vênus, vou desenhar aqui embaixo, ó, Vênus. Depois de Vênus, vinha o nosso amigo Sol. O solzinho aqui, ó, vou fazer até de amarelo, ó o solzão lá, ó, bonito. O Sol. Depois do Sol, Marte. Vou desenhar aqui, ó, Marte. Aí depois de Marte, vou desenhar Júpiter. Júpiter é maior que a Terra. Então a gente tem que fazer um desenho considerado aqui, ó. Júpiter. Aí depois de Júpiter, tinha aquele carinha que tem um anel. O Saturno. Aquele carinha lá, ó. Ele tá aqui. Aí em volta dele tem o seu anelzinho aqui, ó. É o Saturno.
Pessoal, maravilha, ele considerava o centro do universo, esse é um modelo geocêntrico. Então, quando a gente falar de modelo geocêntrico de Aristóteles, nós estamos falando desse modelo, que é o geocêntrico ou geocentrismo. Toda vez que a gente falar do geocêntrico, toda vez que a gente falar do modelo geocêntrico, nós estamos falando que a Terra é o centro do universo e todos os outros astros giram ao redor dela. Esses carinhas, os astros que a gente tem como sendo a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, eles eram considerados errantes. Os errantes que não acompanhavam o movimento do firmamento. Mas quem são os firmamentos? Firmamento eram as estrelas. As estrelas a gente chamava de firmamento. Então, se eu desenhar as estrelinhas aqui, ó, tem uma estrela aqui, tem uma estrela aqui, tem uma estrela aqui. O céu, na verdade, é cheio de estrela, né? Tem infinitas estrelas. Mas as estrelas nós chamamos de firmamento e os errantes são aqueles que não acompanham o movimento do firmamento. Porém, esse modelo, ele não respeitava algumas observações que eles viam no céu. Por exemplo, se você tivesse sentadinho na Terra, vamos colocar que aqui é a Terra, ó. Essa daqui é a Terra. Essa é a Terra. Aí você tá aqui, ó, sentadinho lá, tá lá. Você é esse carinha aqui, ó. Você tá lá sentadinho olhando as estrelas lá. Tá olhando as estrelas, que são os firmamentos, e você tá olhando o movimento de um astro qualquer. Vou colocar aqui um que a gente conhece bem, vou colocar Marte, vai. Vou até pintar ele de vermelho. Marte vermelho. Aqui, ó, Marte. Esse carinha aqui, ó, Marte. Quando você acompanhava o movimento dele, ele não fazia linha reta, como um movimento uniforme, como a gente desenha aqui. Ele fazia um movimento que a gente chama de epiciclo ou epicicloide. Ele vem aqui, ó, e faz assim, ó. Ué, mas é o centro do universo, mas por que ele está fazendo esse movimento circular aí que... Ele fazia mais ou menos esse movimento assim, ó, como se fosse um nozinho. Esse movimento quebrava muito o que eles falavam sobre o geocentrismo. E muitas pessoas não acreditavam em virtude disso. Aí veio um carinha chamado Ptolomeu, que também era um cara que observava bastante o céu. E ele colocou mais um conceito aí no geocentrismo, que foi aceito até 1600, ainda era aceito essa proposta, tá, pessoal? Ele fez o seguinte, se a gente fosse desenhar, deixa eu pegar um papel. Se a gente fosse desenhar o movimento dos astros, eu teria a Terra como sendo o centro do universo. Aqui nós temos a Terra, vou colocar só um tempo representando, e vou pegar um planeta, um astro qualquer. Ela gira ao redor da Terra. Aqui, ó. Só que ela também tem a movimentação que nós chamamos de epiciclo, que é uma movimentação dela. Então ela vai fazer esse movimento aqui, ó, como se fosse aí um nozinho. Então ele vem aqui, ó, e faz esse movimento aqui, ó, também. Por quê? Porque aqui o planeta ele gira em torno de um ponto. Então eu tenho o planetinha lá no meio e ele gira em torno de uma circunferência também, fazendo esse movimentinho aqui que a gente chama de epicicloide. Esse movimento aqui de rotação maior, nós chamamos ele de deferente. Então esse carinha aqui, ó, é o deferente. E esse carinha aqui, ó, nós chamamos de epiciclo. Epiciclo. E se a gente fosse melhorar o nosso desenho, que eu tenho aqui, ó, esse desenho, nós podemos também fazer assim, ó, colocar que ele rotaciona
aqui ao redor de um ponto. E aí, explicando muito a parte aqui do nosso... a parte que não era explicada no geocentrismo. Pessoal, bora lá fazer os exercícios da apostila e depois nós vamos corrigir todos juntos.